Oi, gente! E agora eu vou continuar explorando alguns diferenciais do método e as razões pelas quais ele se separa, ele assume um caminho diferente, ele toma um caminho diferente se comparado com práticas mais convencionais, tá? Essa diferença de hoje que eu vou marcar é a questão do bloqueio. O que é um bloqueio? Por que isso é importante? Todos nós temos inúmeros bloqueios pelo nosso corpo. Por exemplo, um pequeno acidente de infância que de alguma forma marca o nosso desenvolvimento físico e que não está na memória, porque aconteceu quando a gente era muito pequenininho, então a nossa memória consciente não lembra daquela situação, daquele tombo do cavalo, daquele grande acidente de bicicleta, no meu caso, um tiro no quadril, um grande acidente que marca, que impacta o meu quadril, que cria um trauma na estrutura e também na minha psique. Todos nós temos questões assim. Às vezes, esses bloqueios vêm de um trauma, de um acidente, vêm da nossa infância, do nosso desenvolvimento. Às vezes, eles acontecem ao longo da vida. Sedentarismo, esportes, excesso de uso especializado de corpo, falta de uso do corpo, porque o corpo adora ser usado, mas ele adora ser usado com muita diversidade. Tudo isso pode gerar um bloqueio, uma alteração no padrão ideal de movimento de uma articulação ou de várias articulações. E o bloqueio, ele gera um efeito em camadas para longe dele. Então ele afeta a articulação, a maneira como ela se move, a maneira como ela interage com outras articulações, mas afeta também fluxo de sangue, fluxo de vida, movimento linfático e afeta a forma como os nossos músculos e outros tecidos vão agir para dar suporte e para proporcionar estrutura no movimento daquela articulação. Então a gente está muito acostumado a não perceber essas coisas, porque o nosso foco principal é a nossa meta de hoje. O que eu quero fazer hoje? Que trabalho eu quero fazer? Como eu quero performar diante da vida hoje? Eu quero estar confortável. Então, para mim, o start, o início do processo de fazer yoga diz respeito a usar as posições como se elas fossem um grande exame, como se elas fossem um raio-x muito especializado para procurar em todo o corpo, em todas as juntas, para procurar profundamente todos os nossos bloqueios, mesmo os mais antigos, mesmo os mais esquecidos, mesmo aqueles que a gente acha que não criaram consequência nenhuma. Eles criam sim, porque o nosso cérebro, por conta do nosso foco de hoje, está sempre criando rotas compensatórias. Então, ao invés de lidar com aquele bloqueio e de realmente extrair aquele efeito negativo de dentro da nossa estrutura física, da nossa realidade, a gente fica compensatoriamente se acomodando a ele para performar diante da vida. Eu proponho uma volta, um passo atrás, para que a gente possa entender exatamente o que no nosso corpo limita o nosso potencial pleno. Só depois que a gente entende as nossas questões, só depois que a gente realmente percebe a consequência delas, usando as posições nessa primeira fase para isso, para fazer esse grande raio-x, é que a gente vai começar a usar as posições para desfazer, para desmontar, para dissolver esses bloqueios. Então, eu sou muito contra, por causa dessa ideia do bloqueio e por conta de todo o resultado positivo que vem desse tipo de interação, eu sou muito contra a ideia de usar posições como se elas tivessem um final, um propósito em si mesmas. Elas podem até ter, mas isso é lá na frente. No início, a gente precisa fazer essa investigação, essa exploração. Eu acho que essa talvez seja a maior beleza do método. A ideia de que a gente pode descobrir muito a nosso respeito, descobrir muito da nossa história e a partir dessa descoberta, dessa clareza, dessa nitidez sobre quem a gente é e como a gente está, sobre essas histórias do passado que às vezes a gente esqueceu, descobrir como é que a gente faz para criar uma rota segura para voltar para o nosso potencial pleno, nesse momento de hoje, nessa idade de hoje. Então, como é que a gente faz para se livrar dessas coisas que
que vieram sendo agregadas desnecessariamente à nossa realidade diária. Quando o professor entende esse conceito, ele trabalha muito melhor com o aluno dele, porque ele consegue enxergar o aluno e enxergar a presença dos bloqueios que precisam ser dissolvidos, não agredidos, não rompidos, mas gentilmente dissolvidos, literalmente desmaterializados de uma certa forma. Quando você, enquanto praticante, entende essa ideia, você para de querer a posição, porque se você quer a posição, teu cérebro em algum momento vai te proporcionar essa posição, mas sem que você tenha realmente construído uma base sólida para desenvolvê-la. Isso quer dizer que em algum momento você vai colher uma consequência negativa. E eu acho isso desnecessário, porque a gente pode, a partir da compreensão da nossa história e dos nossos bloqueios, construir apenas progressão positiva. A ideia aqui é, você nunca vai trabalhar no máximo, você vai trabalhar sempre no ótimo. O ótimo é esse lugar absolutamente seguro, onde a parte mais inteligente, mais evoluída do teu próprio cérebro percebe a tua abordagem como segura, otimizada. Você não quer performar uma posição, você quer performar enquanto ser humano, você quer performar diante da vida e para isso você vai se livrar desse peso do passado que muitas vezes a gente nem sabe que tem. A gente não sabe que tem um machucado, uma lesão, um trauma de anos atrás que hoje cria dificuldades, restrições, dores, desconfortos. A gente acha que é a lesão desse esporte, mas às vezes ela já acontece por conta de algo lá do passado, que a gente não tem consciência nenhuma de que está agindo ativamente aqui e agora. Por isso, esse ótimo e esse alinhamento inteligente com a natureza são tão importantes em cada prática. Um outro conceito fundamental do método é a ideia de sustentabilidade. Por que isso é importante? Bom, isso é muito importante porque eu não quero que você tenha o melhor do seu corpo hoje apenas. Eu quero que o melhor de hoje se estenda dentro do possível até o último dia da sua vida. Então, é sobre resultados sustentáveis agora, mas também sustentáveis no longo prazo de uma vida inteira. Não é só sobre restabelecer a tua mobilidade hoje, ideal aos 20, aos 30 ou aos 40. É sobre ter essa mobilidade ideal preservada no longuíssimo prazo de uma vida inteira. É sobre chegar aos 80 e aos 90 com tudo que o seu corpo pode ser e ter e vivenciar naquela idade. Então, sustentabilidade é muito importante, porque nenhum risco vale a pena. No longo prazo, a gente ganha muito mais sendo conservador. Nada disso é possível sem uma escuta muito ativa. E o que é uma escuta ativa? É realmente a habilidade de estar presente ouvindo a fala do professor na íntegra. Você pode analisar essa fala depois, você pode refletir sobre ela depois, mas num primeiro momento você ouve. Ouvindo, você se faz presente e você recebe a informação na íntegra. Outra forma de escuta ativa não é só ouvir a fala do professor, mas é aprender a ouvir o que o seu corpo está comunicando. E aprender a ouvir o corpo é acordar mecanismos internos de percepção, de interocepção, de forma a usá-los como um canal de comunicação mesmo. Muitas vezes a gente ouve o corpo da gente, mas imediatamente a gente pensa, a gente controla, a gente analisa, a gente indaga. E o que eu vou ensinar para vocês é simplesmente ouvir a comunicação do corpo, que num lugar de segurança vai vir com uma potência terapêutica, muitas vezes sem precedente na vida da gente. Um dos lados mais negativos dessa aproximação do yoga com o universo fitness e dessas contaminações é o afastamento das pessoas comuns, das pessoas que precisam realmente de yoga. Muitas vezes eu ouvi alunos, as pessoas falando para mim assim, yoga não é para mim, eu não tenho corpo para isso. Exatamente porque eles foram contaminados pelas imagens, pela estética,
por essa imposição estética. E isso não é verdade. Se você tem um corpo, yoga é para você. Se você está vivo, se você respira, yoga é para você. Eu já vi resultados sendo entregues para pessoas de todas as naturezas com um enorme volume de questões distintas. Doenças autoimunes, doenças inflamatórias, progressivas, degenerativas, grandes acidentes, cadeirantes, limitações, desordens neurológicas, derrames. Eu já vi absolutamente todo tipo de aluno nas minhas salas. E eu acho que esse é um dos lugares mais encantadores do yoga. O lugar onde ele é capaz de abraçar todo mundo. O lugar onde um bom professor é capaz de filtrar todas as informações, ler as necessidades do aluno, adaptar tudo o que é necessário adaptar e entregar algum tipo de resultado. Resultado não é o que a gente projeta, resultado é o que a gente precisa alcançar. Nesse processo de entrega de resultado, o método é muito feliz porque a gente é capaz de falar com absolutamente todo mundo. Exatamente porque a gente não se submete às leis do formato, da forma, da estética, da simetria, que no final das contas são só puro julgamento do nosso próximo. Isso é totalmente desnecessário. Yoga é sim para todo mundo. Se você tem um corpo, yoga é para você. Então, para mim, o grande diferencial do método, o trunfo, é essa capacidade de customizar a aula para absolutamente todo mundo ao mesmo tempo e no mesmo lugar. É a grande demanda que o método coloca no professor para que ele se torne um professor muito melhor e cada vez mais capaz de ler as suas turmas e os seus alunos e de identificar as reais necessidades dessas pessoas. Então, é para todo mundo porque entrega resultado para todo mundo, independente de qual é a origem dessas pessoas e de quais são as suas limitações. O grande encantamento do professor é exatamente pelo processo de liberar o aluno das suas maiores limitações. Aqui, a gente trabalha com sequências de posições previamente elaboradas, testadas e desenvolvidas ao longo de mais de 30 anos de experiência. Então, o que a gente faz? A gente usa essas sequências previamente desenvolvidas e customiza elas para cada aluno, em cada turma, para cada grupo de pessoas, para cada grupo de faixa etária, para cada grupo de questões. E a gente aprende a customizar com um grau refinadíssimo de detalhamento, para que a gente possa entregar mais resultado para o nosso aluno. Então você não vai entregar só o seu resultado, você vai entregar também o resultado dos meus professores e o meu próprio resultado, porque com essa fórmula de sequências customizáveis, a gente tem um resultado previsível, replicável, que é o mais interessante do meu ponto de vista. Muitas vezes vocês ouviram falar que iam aprender a desenvolver sequências. Muitos anos atrás, eu me separei dessa linha de pensamento exatamente porque eu percebi que depois de desenvolver sequências, você precisa testar as sequências. Você precisa desenvolver aquelas sequências até o seu potencial ideal. E depois que você faz isso, você ainda tem muita coisa para aprender quando o assunto é customizar a sequência para aquele aluno. Customizar a sequência para esse aluno aqui. Então a gente não gasta energia criando sequências novas. A gente dedica a nossa energia a esse desenvolvimento da habilidade máxima de customização, para que cada aluno, todos eles possam receber o melhor de tudo, o melhor da nossa experiência nesse lugar de replicação permanente e desenvolvimento permanente. Desenvolvimento de quem? Do próprio professor, na sua habilidade de ler, de identificar necessidades e de escolher sequências que já foram testadas, que são exaustivamente conhecidas, mas selecionadas exatamente porque são extremamente eficientes, muito seguras e muito simples. Então, respondendo a sua pergunta, como assim? Mas eu não vou criar uma sequência? Você vai criar muito mais, porque você vai criar a versão ideal de cada sequência
para cada aluno. E agora, a gente está chegando no fim do módulo 1. Falamos sobre desenvolvimento humano, seres humanos modernos, necessidades modernas, falamos sobre vários diferenciais do método. Na próxima aula, a gente vai dar um passo atrás. Vai falar primeiro sobre história do yoga. Depois, a gente vai falar sobre, dentro do nosso desenvolvimento social, ciência, de como a ciência se aplica nesse nosso universo. E aí a gente vai falar sobre vários aspectos muito tradicionais do yoga que nós viemos testando e mudando ao longo dos anos de desenvolvimento desse método. E eu vou explicar para vocês por que eu acho que essas coisas deviam mudar. Por que eu acho que algumas coisas da origem do yoga precisam ser relidas e transportadas para esse nosso momento social atual. Até lá!